Olá, estudante da Faculdade CNA, tudo bem? Chegamos então ao nosso segundo encontro da disciplina de Tecnologia e Inovação. E nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a importância do conhecimento para o processo de inovação, o impacto da inovação e vamos falar um pouquinho também sobre inovação de produto e inovação de processo. Então, inovação é a exploração de novas ideias com sucesso. Então, o que é considerado sucesso? Seja um aumento de faturamento, seja a abertura de novos mercados, como, por exemplo, exportação, ou o aumento das margens de lucro. Qualquer mudança que propicie relações nesse sentido são consideradas inovação. Então, em relação a inovações tecnológicas, a gente tem as inovações de produto e inovação de processo. Só que, como eu falei antes, novos mercados, novos modelos de negócio, novos processos e métodos organizacionais também são consideradas inovações, certo? Então, em relação à inovação de produto e de processo, eu trouxe alguns conceitos para poder diferenciar para vocês. Quando a gente pensa em inovação de produto, a ideia é estar desenvolvendo produtos que captem o valor essencial do produto para o cliente e vai estar, então, envolvendo mudanças nas dimensões, pelas quais os usuários avaliam um produto. Então, a gente vê ali, por exemplo, aquela primeira imagem, que a gente tinha uma vela, e aí, por fim, a vela chegou no nível que a gente tem hoje, né? A iluminação chegou nas lâmpadas de LED, que são lâmpadas mais econômicas. Então, qual foi o valor pelo cliente que foi captado nesse processo de inovação? A questão da economia, certo? Então, esse é um fator muito considerado quando a gente pensa em inovação de produto. Da mesma forma, quando a gente pensa ali naquele aparelho de som que fez muito sucesso ali por volta dos anos 90, onde a gente conseguia estar ouvindo música, né? E o que a gente vê de diferente hoje em dia para o celular, por exemplo? Ao invés da gente estar carregando um aparelho de som e um celular, a gente tem hoje os smartphones que estão possibilitando da gente estar carregando um único aparelho onde a gente pode estar fazendo diversas atividades. Ouvir música, pagar a conta pelo celular, acessar o banco, enfim, diversas funcionalidades dentro de um único aparelho. Então, as inovações no conceito de produto são cada vez mais importantes para a criação e sustentação da vantagem competitiva. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E em relação à inovação de processo? A inovação de processo está relacionada a mudanças no processo de produção daquele produto ou de determinado serviço, que vai estar, então, acarretando em benefícios para o processo de produção. Por exemplo, o aumento da produtividade, a redução de custos. Então, comparando essas duas fotos, a colheita manual com a colheita a partir de alguns equipamentos ou maquinários. A colheita a partir dos maquinários ela é muito mais eficiente. Obviamente, tem as suas especificidades, tem as culturas que permitem ou não a colheita a partir de maquinário, mas é importante reconhecer o valor que a introdução dessa inovação trouxe para o processo produtivo dentro do agronegócio. Em relação ao impacto da inovação, a gente pode dizer que uma inovação é incremental ou até mesmo radical. A inovação incremental está relacionada a pequenas melhorias contínuas em produtos ou linhas de produtos. Por exemplo, um smartphone ele foi acumulando funções ao longo do tempo. Então, um telefone, antigamente ele permitia só fazer ligação. Depois a gente começou a conseguir tirar foto, por exemplo, dentro do mesmo aparelho. Depois foram desenvolvidos aplicativos que trouxeram outras funcionalidades para o aparelho, certo? Mas no final das contas, a funcionalidade principal é comunicação, que ela já existia. Então a gente consegue ali estar percebendo essas inovações incrementais que vão acontecendo ao longo do tempo. Então são pequenos avanços percebidos pelo consumidor em termos de benefício. Já a inovação radical é uma mudança drástica na maneira como o produto ou serviço é consumido. Por exemplo, nessa segunda foto, a gente percebe a mudança de uma fita cassete para um CD, por exemplo, ou um DVD. Então, é um tipo de mídia que vai estar suportando arquivos mais pesados e ela é muito mais prática em termos de tamanho, certo? Então, foi um tipo de inovação que modificou o modelo de negócios vigente ali para aquele segmento de eletrônicos. O que é importante a gente delinear em termos de inovação? Por exemplo,
as concorrências nos produtos eletrônicos geraram cada vez mais produtos menores e mais leves. Essas inovações elas foram introduzidas tendo como foco o cliente e tendo como objetivo também a dimensão da funcionalidade. Então foi como a gente falou, ao longo do tempo o smartphone ele foi adquirindo outras funções que foram trazendo mais benefícios em termos de funcionalidade para os clientes ou para os usuários, certo? Só que esse tipo de inovação é um risco, porque a gente fala um pouquinho dele aí embaixo, é o que a gente diz de comoditização, ou de tornar commodity aquela inovação. Por exemplo, a primeira empresa que lançou o smartphone, ela se deslanchou no mercado, porque, apesar do preço, ela oferecia um produto diferenciado que atendia às necessidades dos clientes. E, inclusive, passou a gerar outros tipos de necessidades que antigamente a gente não tinha, certo? Só que as empresas que vieram depois dessa empresa aprenderam com ela. E aí os produtos eles foram ficando cada vez mais acessíveis ou mais baratos. Então a gente diz que essa comoditização é um aspecto autodestruidor da inovação. Então são várias empresas aumentando esforços para melhorar a funcionalidade de um produto em determinada dimensão. E aí é como a gente falou, o impacto disso no mercado é uma redução de preço do produto, certo? Então, ao invés da gente estar pensando sempre em melhorar um produto único, a gente precisa estar pensando, para se desvincular dessa noção de comoditização, em transferir a inovação para o conceito de produto. Então, focar na diferenciação de valor. O que mais é necessário? Do que mais o cliente precisa? O que mais vai atender de forma mais satisfatória aquele cliente, certo? Por fim, quando a gente pensa em conhecimento e inovação, a gente não pode deixar de considerar essas 3 dimensões da inovação que têm tudo a ver com conhecimento, com a gestão do conhecimento, né? Então, é a noção de know why, know how e know what. Know how, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele aprender fazendo. Então, esse aprender fazendo, ele desenvolve na gente, ao longo do tempo, o conceito de curvas de aprendizado. Ou seja, quanto mais a gente faz determinada ação, melhor a gente faz porque a gente aprende fazendo com ela, certo? Só que antes dessa dimensão de know-how, existe o know why, que ele diz pra gente o seguinte, a gente vai estar aprendendo estudando, e isso tudo vai estar contribuindo para que a gente tenha insights, lá, lembra dessa característica do processo criativo que a gente falou na primeira aula? Então é através do know why que a gente desenvolve insights para o futuro, né? De ideias ou de processos para o desenvolvimento de inovações, certo? E por fim, ali em terceiro, eu trouxe para vocês o conceito de know what, que é a fase mais profunda da gestão do conhecimento, que ela vai estar tentando buscar ou identificar o valor do produto para o cliente. Então, é através dessa dimensão da gestão do conhecimento que a gente consegue estar focando na diferenciação, na identificação do conceito do valor para o cliente e na diferenciação dos produtos a partir dessa noção, certo? Então, queria dizer para vocês que eu estou ali sempre à disposição no Fórum de Dúvidas. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas ou que quiserem perguntar, não deixa de me procurar por lá que eu estou sempre disponível. Obrigada, até logo!